meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o primeiro girão de notícias do dia, como sempre recheado de informações. O Vasco acaba de oficializar mais um reforço. O outro jogador que tá bem encaminhado aí deve se representar nessa semana daquelas duas situações aí que eu informei pra vocês também, do zagueiro Oliveira e do Matheus Barbosa. Temos novidade, inclusive o zagueiro Oliveira deve estar renovando o contrato por mais um ano com o Atlético Goianiense para estar sendo cedido ao Vasco. Eu vou trazer para vocês aí também o Zé Ricardo comentando sobre o sistema defensivo do Vasco, e tem um jogador que a gente não gosta muito não, da base, mas que deve ganhar mais oportunidades com ele nessa temporada. Vamos falar um pouquinho de copinha também, então tem muito assunto. Inclusive, 3 jogadores que estavam afastados pela Covid foram reintegrados nesta segunda-feira. Então tem bastante notícia importante. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço aí que ajuda a gente bastante na divulgação do vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações, além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Bom, vamos dar 2 recadinhos breves aqui a respeito da nossa categoria de base do time da Copinha. O Vasco encerra aí a sua participação na fase de grupos amanhã às 5h15 da tarde. A partida será disputada contra o SCA Brasil, que é o segundo colocado do grupo com 4 pontos. Inclusive, o Vasco já está classificado para a próxima fase. E a situação é a seguinte: o jogo será às 5h15 da tarde e teremos transmissão do Sport TV. Você que quer ver a garotada aí que tá dando show na Copinha, você pode ver esse jogo amanhã às 5h15 da tarde. Eu vou trazer para vocês um depoimento do nosso lateral esquerdo Julião, que vem atuando muito bem na Taça São Paulo, deu algumas assistências no último jogo, inclusive bateu uma bela cobrança de falta no travessão, que na volta o Marlon Santos fez um gol de peixinho. Ele vai comentar sobre a evolução dele, porque ele era um lateral mais defensivo do que ofensivo. No último ano ele trabalhou um pouco a questão ofensiva dele e também a dedicação aos treinos na cobrança de falta, que começa a surtir resultado. Um jogador com bastante característica defensiva, né? E daí do final do ano passado pra cá, pela preparação da Copinha, eu venho trabalhar nessa parte ofensiva e graças a Deus eu tendo bastante efetividade no ataque e conseguindo ajudar a minha equipe. Eu fiz uma boa atuação contra a equipe do Rio Claro. Eu venho treinando diariamente minhas cobranças de falta para aprimorar cada vez mais. Foi uma boa batida, mas infelizmente pegou no travessão. Mas se eu consigo fazer o gol naquele lance, tenho certeza que eu acho que seria a partida perfeita, sim. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o Julião, vamos falar aí de mercado da bola. O Vasco anunciou de maneira oficial a contratação do lateral direito Everton. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco, mas antes eu gostaria de atualizar aqui algumas situações. O Bruno Nazário também já está contratado. O jogador é esperado essa semana ainda no Rio de Janeiro, para poder estar realizando exames médicos e fazer a sua assinatura contratual. Ele tinha contrato com o Hoffenheim da Alemanha até o meio do ano, agora deve estar rescindindo o contrato e vem livre ao Vasco da Gama, ou seja, sendo jogador do Vasco em definitivo. Aí eu já não sei se o Vasco vai fazer um contrato de uma temporada ou um contrato um pouco mais longo, mas Everton já foi anunciado de maneira oficial e o Bruno Nazário falta apenas agora a assinatura contratual. Eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Vasco anunciando o novo lateral direito do Vasco e você vai conhecer um pouco mais do jogador. O Vasco da Gama segue reforçando seu elenco para a temporada 2022. Nesta segunda-feira, o Cruz Maltino acertou a contratação do lateral direito Everton, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, via defendendo as cores do Red Bull Bragantino. O jogador de 22 anos chega com um contrato de empréstimo até o final da temporada. Natural de Maceió, o Everton atuou pela categoria Sub-17 do Santa Cruz, antes de ser emprestado ao Internacional. Na equipe colorada, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, em que o Colorado foi semifinalista. Sem acerto para permanecer no Inter, o Everton chegou a ir fazer teste no PSV da Holanda, mas acabou acertando com o Figueirense. No time catarinense, o lateral disputou a Copinha de 2019 e chegou até as quartas de final. O jogador também foi relacionado para a equipe profissional. Em março de 2019, o Everton foi contratado para a equipe sub-20 do Cruzeiro. O atleta foi um dos destaques da equipe Copa do Brasil do sub-20, em que a Raposa
foi vice-campeã ao perder a decisão para o Palmeiras. O bom desempenho na equipe cruzeirense rendeu uma convocação para participar dos treinos da seleção brasileira. Passou a ser relacionado para jogos do time principal do Cruzeiro na temporada 2019. Em fevereiro de 2020, após ser utilizado em algumas pela equipe profissional da Raposa, o Everton se transferiu para o Red Bull Bragantino, onde disputou as 2 últimas temporadas e fez parte do grupo que foi vice-campeão da Conmebol Sul-Americana e classificou o Massa Bruta para a Libertadores. Bom, galera, eu tenho mais informações para trazer para vocês, mas antes se liga! Você que gosta aqui de me acompanhar todo santo dia, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento aí o meu grande amigo que me ajuda todo santo dia a ficar bem informado tanto do Vasco como de tudo que acontece no futebol brasileiro e internacional. A OneFootball, o aplicativo da OneFootball é 100% gratuito e nele, além de ter notícias do futebol brasileiro, sul-americano e europeu, você pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. Pode personalizar o aplicativo com seu clube do coração e aí, toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. E o mais bacana, além dele ser gratuito, a OneFootball é parceira do Vasco e tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma. Você ajuda o Vasco e também fica bem informado. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, sobre o zagueiro Oliveira. O jogador realmente deve estar sendo anunciado aí como o último zagueiro do Vasco para a temporada. E a questão agora é a seguinte: o Atlético Goianiense quer estender o vínculo do jogador por mais uma temporada, porque como ele tem contrato apenas até o final do ano, se ele for bem no Vasco, depois o Atlético Goianiense perde o jogador, porque ele ficaria livre no mercado, podendo acertar com o próprio Vasco ou qualquer outra equipe. Mas como o desejo do jogador é sair, o Atlético Goianiense deve estar renovando o contrato dele por mais uma temporada e cedendo ele ao Vasco por empréstimo, beleza? Sobre a situação dos jogadores aí com Covid, tanto o Nenê como o Riquelme foram reintegrados ao grupo. Eu falei para vocês ontem que também o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral direito Léo Matos também já tinham sido reintegrados. E nesse momento, Matias Galarza também já está no CT do Vasco treinando, beleza? Para finalizar, vamos falar aí de zagueiros. O Vasco, ano passado, teve um ano tenebroso defensivamente, conseguiu a alcunha de fechar o ano com saldo negativo. O Vasco tomou mais gols do que fez na temporada. Lembrando que o começo do ano o Vasco pega um monte de babas ali, porque joga o campeonato estadual. Tem primeiras fases de Copa do Brasil, e lembrando que o Vasco estava na segunda divisão, né, gente? Pelo amor de Deus. E o Zé Ricardo foi perguntado na última coletiva sobre o sistema defensivo. Ele vai comentar individualmente o que ele pensa de alguns jogadores. E olha, um jogador da base aí que a galera desconfia bastante, mas deve ganhar bastante oportunidade nessa temporada, é o zagueiro Ulisses. O termo que foi utilizado por Zé Ricardo é que ele precisa sair da casca do ovo, que é um jogador que, segundo o Zé Ricardo, ele vê muito potencial. Eu vou deixar com vocês o Zé também falando o que ele pensa dos outros zagueiros do nosso atual elenco. É a preocupação de toda a equipe, né? Não só do Vasco, ter uma equipe que seja consistente defensivamente, mas mesmo sem gostar muito de clichê, né, de ficar falando palavras repetidas, aí frases repetidas, a defesa é muito mais do que 4 homens, 2 laterais e 2 zagueiros. É muito mais do que isso, né? Então, assim, o que a gente está preparando é uma equipe que se defenda bem sem a bola e, quando tiver a bola, saiba o que fazer. Anderson é um jogador que tem uma vasta experiência, inclusive com passagem aqui pelo clube, tem números e uma saúde ainda positivas no sentido de aguentar uma temporada pesada, como se desenha pela frente. O Luiz é um jogador que a gente estudou bastante antes de trazer, de comunicar a vinda dele. É um jogador que eu acredito que possa ser um atleta com muita competitividade, um jogador com uma estatura muito boa, uma bola aérea bem positiva, apesar de ser um jogador alto, não é um jogador lento, bom nos confrontos. E eu acredito que eles possam ajudar muito a gente na parte defensiva e também na ofensiva, já que são jogadores que também têm gol, principalmente de gols de cabeça, em escanteios e faltas laterais. Então, a gente acredita que eles serão bem úteis para a gente, né? Fora isso, a gente tem o Ulisses, que é um jogador que
já na primeira passagem minha, já me despertou um interesse muito grande. É um jogador que precisa jogar, precisa sair da casca do ovo, sempre foi uma promessa aqui na nossa base, sempre cumpriu muito bem as categorias que fez e agora ele precisa de espaço para jogar. A gente vai tentar fazer com que ele também ganhe minutos. Certamente teremos pelo menos mais um jogador para a posição, mais um zagueiro vindo ainda até a estreia do Carioca. E tem um carinho especial também com os meninos do Sub-20. Temos 2 jogadores que hoje fazem a dupla de zaga do Sub-20, que a gente olha com bastante cuidado também. Enfim, mas muito mais do que isso, a gente precisa ter um ataque que pressione bem a bola, a gente precisa ter um meio de campo combativo para que a gente tenha o trabalho da nossa defesa facilitado. A partir daí são ajustes, a partir daí são posicionamentos, a partir daí é comunicação. A comunicação é fundamental também. Eu tenho pedido para eles que se comuniquem, eu quero ouvir a voz deles o tempo todo dentro do campo. E especificamente na questão defensiva, esse aspecto pode ser um aspecto onde a gente evolua bastante e possa diminuir, sem dúvida nenhuma, a incidência de gols que tomamos, porque defesa forte ganha campeonato, sem dúvida nenhuma. Ataque bom ganha jogos, defesa forte ganha campeonato. Esse é o pensamento que eu tento passar para eles, e certamente se a gente conseguir fazer com que isso evolua, treino após treino, a gente vai ter uma equipe competitiva em todos os setores. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no finalzinho da tarde, entre 5 e meia e 6 horas, eu tô chegando com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!